Em uma tarde, Diego e sua namorada Maria estavam dirigindo pela cidade, aproveitando seu tempo juntos num clima agradável, quando pararam em um posto de gasolina para abastecer. Eles notaram uma garota pedindo dinheiro com um olhar triste e uma expressão sofrida. Diego se aproximou da garota e perguntou gentilmente: "Oi, você está bem? Por que você está aqui pedindo dinheiro?" A garota, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Meu nome é Sofia. Eu sofro em casa porque minha mãe é alcoólatra e não se importa comigo. Para comer e sobreviver..." Maria, que estava observando a cena de longe, se aproximou e disse a Diego: "Essa garota realmente parece precisar de ajuda. Diego, o que você acha de fazermos algo por ela?" Diego, já comovido pela história de Sofia, respondeu: "Sim, Maria. Acho que podemos fazer algo por ela. Sofia, vou comprar um prato de comida para você." Sofia, com uma mistura de gratidão e surpresa, respondeu: "Muito obrigada. Vocês são muito gentis." Mas a história de Sofia tocou profundamente Diego. Ele entrou no posto de gasolina e comprou um prato de comida farto para a garota. Além disso, tirou algum dinheiro do bolso e deu a Sofia com preocupação. Diego perguntou a Sofia: "O que você vai fazer com esse dinheiro?" A garota, olhando preocupada, respondeu: "Vou esconder o dinheiro da minha mãe e usar para comprar comida. Se ela descobrir, vai gastar tudo com álcool." Diego ficou profundamente triste com a situação de Sofia e, por impulso, caminhou até seu carro. Abriu a porta e tirou um anel que seu avô, Senhor Miguel, lhe havia dado. O anel tinha um valor sentimental inestimável para ele. Vendo-o com o anel nas mãos, Maria perguntou com preocupação: "Diego, você tem certeza de que quer dar esse anel para Sofia?" Seu avô disse que deveria ser usado em ocasiões especiais. Com um olhar determinado e um coração cheio de compaixão, Diego respondeu: "Sim, Maria. Sinto no meu coração que é a coisa certa a fazer. Este anel pode ser um símbolo de esperança para Sofia e ajudá-la a enfrentar seus desafios." Assim, Diego deu o anel para Sofia, que o recebeu com surpresa e gratidão, sem saber o verdadeiro valor daquele presente. Diego e Maria partiram sentindo que de alguma forma haviam feito a diferença na vida daquela garota. Mais tarde, Diego e Maria voltaram para trazer alguns suprimentos e brinquedos para Sofia no posto de gasolina. Mas não conseguiram encontrar a garota. Diego então se lembrou da razão pela qual o anel que lhe deu a Sofia era tão especial. Esse anel tinha pertencido à sua avó, que havia falecido alguns anos atrás. Após algum tempo após o falecimento de sua avó, o avô de Diego, Senhor Miguel Pereira, descobriu que tinha câncer, que o médico disse ser incurável. Diego, que havia sido criado por seus avós, se dedicou a cuidar de seu avô. Felizmente, seu avô se recuperou e agora podia viver uma vida normal. Em uma tarde, Diego e Miguel estavam sentados na varanda tomando chá e apreciando a vista. Diego, que sempre teve um relacionamento muito próximo com seu avô, decidiu abordar um assunto que o incomodava há algum tempo. "Vovô, sempre me pergunto como você se sente sabendo que seus outros filhos não se importam tanto com você", perguntou Diego, expressando sua preocupação. Miguel olhou pensativamente para o horizonte e respondeu com um suspiro: "Meu querido neto, é verdade, mas a vida tem seus caminhos. Eu tenho 3 filhos que, infelizmente, seguiram caminhos diferentes e se afastaram de mim. Clara, a mais velha, mora em outro estado, casada com um motorista de caminhão. Ela está sempre preocupada com o dinheiro e reclamando de dificuldades." Diego ouviu atentamente enquanto Miguel continuava: "Tomás, meu filho do meio, tem problemas com os jogos de azar. Ele só aparece aqui quando precisa pegar dinheiro emprestado, e isso parte meu coração. E Igor, o mais novo, alega ser um nômade.
Mas na realidade, ele é um andarilho que busca viver o momento sem se preocupar com o futuro ou as pessoas que deixou para trás. Diego franzia a testa, sem entender como seus próprios tios poderiam ser tão diferentes dele. Não consigo entender como eles podem agir assim, vovô. Como podem se afastar de alguém tão incrível como você? Miguel sorriu ternamente, colocando a mão no ombro de Diego. Meu neto, cada um faz suas próprias escolhas e segue seu próprio caminho. Às vezes, os caminhos se afastam das pessoas que amamos. Sua mãe também pode ter seguido um caminho diferente. Ela era mais jovem, até mais jovem que o Igor. Mas, infelizmente, aquele acidente a levou. Mas estou feliz por ela ter me deixado um grande presente, que é você. O importante é que você esteve ao meu lado nos momentos mais difíceis, e isso significa mais do que qualquer coisa para mim. Sinto um orgulho imenso de você e do homem que você se tornou. Diego, emocionado, abraçou seu avô. Eu sempre estarei aqui, vovô. Sempre. E assim, naquela tarde, avô e neto compartilharam outro momento especial, fortalecendo ainda mais os laços de amor e afeto que os uniam. Após essa tarde, Miguel deu o anel a Diego para que ele o guardasse até um momento especial. 12 anos haviam se passado. Infelizmente, Miguel havia falecido. O funeral foi cercado por uma grande comoção de pessoas que vieram se despedir de seu amigo. Mas, infelizmente, seus 3 filhos não compareceram. Diego já não estava mais namorando Maria, que agora estava casada e havia formado outra família. A última a chegar foi Bruna, que sempre foi como uma neta para Miguel e sua esposa, já que ajudaram a lidar com problemas com seus pais alcoólatras. Muitas vezes, quando criança, eles a acolheram em sua casa. Bruna era vizinha de Diego. Ela sempre sentiu gratidão e carinho por Miguel. Ela o ajudou com os preparativos do funeral e esteve ao lado de seu amigo o tempo todo. Havia também uma mulher misteriosa lá, que permaneceu até o final, chorando sem parar para se despedir daquele homem amado. Diego e Bruna, intrigados, trocaram olhares e sussurros. Você sabe quem é aquela mulher? Perguntou Diego a Bruna. Não faço ideia. Ela parece muito abalada, mas nunca a vi por aqui antes, respondeu Bruna. Os dois observaram a mulher misteriosa que estava chorando profusamente e se perguntaram quem ela poderia ser e por que estava tão emocional. Mas ninguém ali parecia conhecê-la, e a cerimônia continuou. Diego e Bruna continuaram a questionar a identidade da mulher e o motivo de sua presença lá. Após o funeral, Diego estava organizando algumas coisas na casa que havia pertencido ao seu avô quando foi surpreendido pela visita inesperada de seus tios Clara, Tomás e Igor. Eles entraram na casa com expressões sérias e um ar de arrogância. Diego, nós precisamos conversar, disse Clara, cruzando os braços. Como filhos de Miguel, temos direito a esta casa. Você tem que sair. Diego, incrédulo, olhou para seus tios com raiva. Como vocês podem ser tão insensíveis? Cuidei do meu avô a vida toda. Vocês mal apareceram durante a doença dele. E agora querem tomar a casa que ele me deixou. Tomás interrompeu impacientemente. Não importa o que você fez, Diego. Nós somos os filhos dele, e a lei está do nosso lado. Você tem 3 dias para sair. Igor, que havia permanecido em silêncio até então, apenas assentiu em concordância. Desesperado, Diego buscou ajuda, mas o processo legal era muito lento. Ele ligou para um amigo da família que era advogado. Olá, Sr. Paulo. Meus tios estão tentando tomar a casa que meu avô me deixou. Eles me deram apenas 3 dias para sair. O que posso fazer? O advogado, compreensivo, respondeu a Diego. Eu sei que é uma situação difícil,
mas infelizmente, o processo legal é lento. Vou verificar se seu avô deixou algum testamento ou documento que possa ajudar você. Mas não posso garantir que resolveremos isso em 3 dias. Diego se sentiu desolado. Diego agradeceu ao advogado e desligou o telefone. Ele sabia que a luta pela casa seria difícil, mas não tinha escolha a não ser confrontar seus tios e defender o legado de seu avô. 3 dias depois, Diego ouviu batidas firmes na porta. Uma oficial chamada Sofia estava esperando por ele, acompanhada por 2 policiais prontos para cumprir a ordem de despejo. Diego abriu a porta, ansioso e nervoso, mas ao mesmo tempo, notou algo familiar na mulher à sua frente. Ele fixou seu olhar no anel que brilhava no dedo de Sofia e, emocionado, perguntou: "Você é aquela garota do posto de gasolina? Aquela a quem ajudei há tantos anos?" Sofia, surpresa por ser reconhecida, confirmou com um aceno e um sorriso. "Sim, sou eu, Diego. Depois daquele dia, minha vida mudou completamente. Fui adotada pela família que era dona do restaurante no posto de gasolina, e eles me deram todo o apoio e amor de que eu precisava. Estudei direito e me tornei uma oficial." Diego, com lágrimas nos olhos, sentiu uma mistura de alegria e tristeza. Alegria por saber que Sofia havia superado a adversidade e construído uma vida melhor. Mas tristeza por vê-la ali naquele momento difícil de sua vida. Comovido pela história de Diego, Sofia tirou o telefone e fez algumas ligações tentando encontrar uma maneira de ajudá-lo enquanto falava ao telefone. Sua expressão mostrava preocupação e determinação. Após desligar, ela se voltou para Diego e disse: "Diego, por enquanto, preciso que você saia da casa, mas prometo que farei tudo o que estiver ao meu alcance para ajudá-lo nessa situação. Não deixarei que seus tios o prejudiquem." Diego, com um nó na garganta, assentiu e começou a se preparar para deixar a casa. No entanto, lá no fundo do seu coração, ele sentiu a faísca de esperança graças à presença inesperada de Sofia naquele momento crucial. Com nenhum outro lugar para ir, Diego encontrou refúgio na casa de Bruna, que, sem hesitar, o acolheu durante aquele momento difícil. Diego agradeceu a generosidade de Bruna, e os 2 se apoiaram mutuamente na complicada situação. 2 dias depois, Sofia retornou com notícias surpreendentes. Ela segurava alguns documentos em suas mãos e, com um sorriso no rosto, explicou: "Antes de falecer, seu avô deixou um testamento. Miguel, temendo que seus filhos egoístas fossem atrás de sua herança, transferiu a casa e algumas joias de família para o nome de uma mulher chamada Rebeca Alves." Diego ficou confuso e perguntou: "Mas quem é Rebeca Alves?" "Não conheço ninguém com esse nome." Sofia concordou em levá-lo até a mulher para ajudá-lo a entender melhor a situação. Quando chegaram à casa de Rebeca Alves, Diego ficou chocado ao reconhecê-la como a mulher desconhecida que chorou no funeral de Miguel com um olhar emocionado. Rebeca Alves revelou a Diego: "Seu avô e eu nos tornamos grandes amigos nos últimos anos de sua vida. Ele confiou em mim para guardar o documento de transferência da casa, mas com o tempo e os desafios da vida, eu esqueci." Diego, ainda atordoado, ouviu atentamente as palavras da senhora Alves, enquanto Sofia observava a cena. A revelação trouxe alívio a Diego, que agora tinha chance de recuperar a casa de seu avô e honrar sua memória. Diego, Bruna, Sofia e a senhora Alves se dirigiram juntos à casa que pertencia a Miguel Pereira, determinados a confrontar os filhos gananciosos do falecido. Quando chegaram, encontraram Clara, Tomás e Igor ocupados empacotando pertences de Miguel e organizando a venda da casa. Sofia, com autoridade em sua voz, desafiou os irmãos: "Vocês não têm direito de vender esta casa. Estou aqui com uma ordem judicial que comprova a transferência de propriedade para Rebeca Alves." Clara, indignada, retrucou: "Isso é absurdo. Somos seus filhos, e esta casa nos pertence.
Tomás, igualmente furioso, acrescentou: vamos lutar por isso na justiça, e vocês verão que sairemos vitoriosos. Igor, por sua vez, apenas observou a cena, embora estivesse tão chateado quanto os outros dois. Sofia permaneceu calma e respondeu com firmeza: vocês podem tentar apelar, mas a lei está do nosso lado. A casa foi transferida legalmente para a senhora Alves, e ela não tem a intenção de vendê-la. Vocês precisam sair agora. Rebeca Alves, que estava ao lado de Sofia, assentiu em concordância, dando força às palavras da oficial. Diego e Bruna assistiram à cena com uma mistura de alívio e satisfação, sabendo que a justiça estava sendo feita. Clara, Tomás e Igor, sem opções e diante da ordem judicial, foram forçados a deixar a casa. Eles tentaram apelar da decisão, mas o tribunal confirmou a validade da transferência de propriedade para a senhora Alves, frustrando os planos dos irmãos gananciosos. A justiça prevaleceu, e a casa de Miguel foi preservada, morando seu desejo. A reviravolta na vida de Diego e Bruna os aproximou ainda mais, e o vínculo que compartilhavam floresceu, levando-os a decidir se casar. Sofia, a oficial de justiça que ajudou Diego na batalha pela casa de seu avô, foi convidada para ser a madrinha de honra. E Rebeca Alves, a detentora da propriedade, também estava presente, compartilhando a felicidade daquele momento especial. A cerimônia foi linda e emocionante, marcada pela união de duas almas que enfrentaram a adversidade juntas e aprenderam sobre a importância da solidariedade, compaixão e resiliência. Unidos pelo amor e gratidão, Diego, Bruna, Sofia e Rebeca Alves seguiram em frente, carregando consigo os valores que os uniram e transformaram suas vidas para sempre.